Na última segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021, o Tribunal de Justiça do Paraná julgou um incidente de resolução de demandas repetitivas referente à database dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Paraná. Essa decisão vale para database de quais anos? Os atrasados serão pagos? Quando isso será implementado na folha de pagamento? Todas essas dúvidas têm chegado reiteradamente aqui para o nosso jurídico e então esse vídeo tem o desiderato de esclarecer todos esses pontos. A primeira coisa é a gente definir exatamente o que é esse RDR, esse incidente de resolução de demandas repetitivas. Então ele foi instaurado no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a partir do grande volume de ações protocoladas pelos servidores públicos após o calote feito pelo governo do Estado no ano de 2017. Com o grande volume de ações idênticas, o órgão especial do Tribunal de Justiça instaurou esse incidente de resolução de demandas repetitivas para estabelecer uma tese que ela será aplicada para todas as ações que sejam idênticas. Com isso, se otimiza o trabalho do Poder Judiciário, evitando assim a reiteração de muitos e muitos recursos idênticos tratando da mesma ação. Então, especificamente em relação a esse incidente de resolução de demandas repetitivas da database dos servidores do Poder Executivo, qual foi a tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento desta semana? A tese é a seguinte: o artigo 33 da Lei 18.907 de 2016 e atos normativos posteriores que postergam indefinidamente a concessão da revisão geral anual prevista no artigo 3º da Lei 18.493 de 2015 são inconstitucionais por ofensa ao direito adquirido e à garantia da irredutibilidade de vencimentos. O artigo 33 da Lei 18.907 de 2016, que foi reconhecido como inconstitucional nesse RDR, é exatamente o artigo do calote. Era esse artigo que fazia com que a database que era para ter sido implementada a partir de 1º de janeiro de 2017 e depois também em maio de 2017 não tenha sido implementada e tenha sido postergada reiteradamente e até hoje não tenha sido concedida completamente. Muito bem. O que disse o Tribunal de Justiça? Disse que, como já havia sido estabelecido esse reajuste em lei, ele só estava dependendo de uma data para ter início, era um reajuste a termo, ou seja, ele já estava estabelecido em lei, mas ele deveria começar em determinado momento. Nesse meio tempo, uma nova lei não pode, de maneira nenhuma, suspender este reajuste. E por que isso? Porque isso fere o direito adquirido. No momento em que a lei inicial estabeleceu esse reajuste, este reajuste passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores públicos do Estado do Paraná, de modo que esta lei posterior não poderia ter vindo e retirado esse direito, sob pena de, em tendo feito, como aconteceu, ter incorrido em inconstitucionalidade, por duas razões: por ter ferido o direito adquirido e por ter reduzido os vencimentos dos servidores. Reduzido por quê? Porque, embora não tivesse ainda iniciado o pagamento, ele já fazia parte do patrimônio jurídico dos servidores. O que nós temos a partir desse julgamento, então? Nós temos o seguinte cenário: a database de 2017 é devida pelo Estado do Paraná aos servidores. Qual é o percentual, então? De que percentual estamos falando? Estamos falando de aproximadamente 6,39%. E por que 6,39%? Porque durante essas reiteradas alterações de implementa e não implementa a database que já havia sido estabelecida lá em 2015, em 2019 houve um pagamento de 2%, ou seja, houve um pagamento parcial, uma implementação parcial da database, ainda faltando 6,39% de serem pagos. É sobre esse percentual que se refere, então, o julgamento desse incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele não se refere, portanto, à database de 2018, de 19 ou de 20, ou mesmo de 21. Essas todas databases posteriores ainda precisam ser discutidas e estão sendo discutidas. Algumas delas já estão sendo discutidas nas ações judiciais individuais que temos protocolado.
Uma questão importante é que dessa decisão do Tribunal de Justiça, no incidente de resolução de demandas repetitivas, ainda cabem recursos. Ou seja, essa decisão ela não tem aplicação imediata. Veja só, há a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, o que faria com que essa decisão só viesse a ser implementada a partir do fim da ação, a partir do trânsito em julgado, do IRDR. Quando isso acontecer, quais serão os próximos passos? Ora, este IRDR ele não faz as vezes de uma ação coletiva. Ele apenas fixa a tese a ser aplicada em todas as ações que tratarem do mesmo tema no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ao fim desse IRDR, as ações que tramitavam anteriormente voltam a tramitar na fase em que estiverem e devendo obrigatoriamente observar a tese fixada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do incidente. Pois bem, com isso nós temos o seguinte cenário. As ações que estamos protocolando, que são ações individuais, vão retomar o seu curso, vão respeitar a decisão do Tribunal de Justiça, vão ser julgadas, enfim, vão ter a decisão final, a sentença, e se por outras razões não houver recurso, elas vão chegar na fase de execução. Nessa fase, a gente vai solicitar o pagamento tanto dos atrasados quanto a implementação na folha de pagamento dos pagamentos futuros. Por fim, é importante a gente deixar claro que essa decisão, essa tese estabelecida no IRDR, não faz com que o Estado do Paraná esteja obrigado a implantar a database ou pagar a database atrasada para os servidores que não tiverem cobrando esse valor judicialmente. O IRDR só vai ter aplicação, obviamente, para aquelas ações que estejam pendentes de julgamento ou que venham a ser julgadas no futuro, de modo que quem não tem a ação judicial pode vir a não receber a database se o Estado não decidir fazer de maneira administrativa. Exatamente assim, por essa razão, que estamos orientando a todos que façam as ações, que busquem fazer o protocolo o quanto antes dessas ações. Aqui na ADEPOL nós estamos fazendo as ações individuais, então quase todos os servidores associados já fizeram o protocolo dessas ações, mas se por alguma aventura você ainda não tiver feito, a gente pede que nos procure o quanto antes para que a gente possa fazer.